Preste atenção nessa letra, querido, e ore essa música. Segura nas mãos. Oh, segura nas mãos de Deus. Choro de uma noite, Salmo 30. O choro de uma noite Termina pela manhã. se acaba de manhã. Deus tem vitória para você. Deus tem. Eu creio, Pai. Vitória. Busca o amor. Busca o amor. Busca o perdão. Busca Poder. Busca o poder. E a unção de Deus. E muita Olha que coisa linda. Se você fizer isso, ó, a vitória é garantida. Promessa não falha. A promessa não falha. Nenhuma promessa falha. Ele vai te abençoar. Vamos aplaudir aquele que abençoa e que não permite que nenhuma promessa caia no esquecimento. Ele é Deus. A promessa não falha. A promessa não falha. Vamos repetir essa frase, igreja. A promessa não falha. A promessa não falha. Nós temos orado, e esse é o último domingo do mês. Nós temos orado Efésios 6, e durante todo esse mês a gente tem vivido um tempo de fortalecimento. E ainda nesse culto eu quero fazer um ato de fé. No final da reunião, eu vou deixar para fazer com você que está aqui na igreja, um propósito bem no finalzinho do culto de fortalecimento. E nós estamos nesse endereço de Efésios 6:10. Vamos ler Efésios 6:10? Diz assim. Gostaria que você lesse comigo, porque esse é um texto que aponta o endereço, o alvo do culto, o alvo da nossa reunião. Vamos lá? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então está aqui o endereço da nossa reunião. Vamos ver se você subiu no ônibus certo, se você entrou no avião correto. Esse é o endereço para onde estamos caminhando aos domingos durante este mês de julho de 2019. Estou dando a data porque fica gravado e aí depois a pessoa pode se situar. Nós temos orado esta palavra, nós estamos numa série de mensagens sobre fortalecimento espiritual. Nós já entendemos algumas verdades de Deus, entendemos que só existe a força se for no Senhor, entendemos o porquê disso. Ele é a nossa fonte original, o manancial de águas vivas é o Senhor. Quando a gente entende que não precisa de uma peça paralela, mas a gente precisa nos voltarmos para Deus, então nós somos fortalecidos. Mas nós não somos fortalecidos em qualquer coisa, não é a igreja da graça, não é a denominação, não é o pastor, não é a liderança. Quem nos fortalece é o Senhor, e a ordem dele é: fortalecei-vos no Senhor. Não é no pastor, não é no irmão, não é na vizinha, não é no feito, não é nem no milagre, não é naquilo que você tem experimentado. A fonte de origem da nossa força é o Senhor. Você pode dizer glória a Deus por isso? Isso tem que ficar muito claro, porque o dia que você estiver fraco, se sentir triste, desanimado, esgotado espiritualmente, cuidado para você não errar a sua fonte, cuidado para você não buscar força, ânimo em outro lugar. Você precisa entender que você tem que ir para o quarto, entre aspas, pode ser qualquer lugar onde você fecha a porta, você rasga o teu coração, ali você fala com Deus, ali você renova as suas forças no Senhor. Nele está a origem de toda a nossa força, e glória a Deus por isso, amém? Hoje eu quero ler um texto. Eu estava aqui ontem pela manhã, e mesmo falando de fortalecimento espiritual, eu vou ler o texto e depois vocês, mesmo ouvindo a mensagem de hoje, talvez pensem: pastor, mas o que é que isso tem a ver com fortalecimento espiritual? Eu penso que uma das coisas que mais drenam a nossa força, tem muita coisa que drena a força da gente, né? Que esgota a gente, que deixa a gente sem forças para continuar guerreando, lutando. Mas certamente, não sei se vocês concordam comigo, a espera, um momento de espera, esperar por algo que Deus nos prometeu, e durante o início do culto a gente cantou bem isso, a gente orou isso. Deus promete, a promessa não falha, Deus de aliança, Deus de promessa, Ele não é homem para mentir. Eu creio em tudo isso e acredito que você crê também, amém ou não amém? Quantos creem que Deus promete e cumpre? Só que é assim, quando Ele promete,
A ideia que dá é, obviamente, eu imagino que a maioria de vocês aqui já deva ter participado de um culto que parece que tudo foi só para você naquele dia, né? Eu já participei. E aquele culto em que Deus te faz tanta promessa, e Ele é tão claro, e a palavra ela é tão ungida, e a presença é tão maravilhosa, que você sai do culto assim, meu Deus, eu vou chegar em casa e a promessa está lá já me esperando. Você já participou de um culto assim? Vocês já estão desanimando já, irmão. Vocês estão recuando. Aí você já, porque a coisa é tão real, só que aí você chega em casa nada, e passa um dia nada, passam 2 nada, passa uma semana, passam 2, e você começa a pensar, meu Deus, será que foi o Senhor que prometeu? Será que não foi coisa da minha cabeça, não? E aí, quanto mais você espera, quanto mais tempo vai passando, as suas forças vão saindo, irmãos. Nós vamos sendo drenados na expectativa. Aquela coisa de que você saiu carregando da igreja, aquele negócio de, uau, vai acontecer. Isso vai saindo, vai minguando, vai vazando pelos dedos. E a ponto de que eu posso afirmar sem medo, irmãos, que quanto mais tempo a gente tem que esperar, maior a batalha, mais forças a gente vai precisar buscar no Senhor. Você precisa ter força para esperar. Tem que ter muita força. Vai ter momento em que você vai ter que ir diante de Deus e dizer, Senhor, como o próprio Abraão foi diante do Senhor, uma vez o Senhor disse para ele, e até o título do capítulo, que a Bíblia, algumas Bíblias de estudo tem título em cima do capítulo, né? Eu lembro do título do capítulo, na minha está assim, Deus anima Abraão. E aí apareceu o Senhor para Abraão, dizendo a ele, anda na minha presença e ser perfeito, tira ele da tenda, mostra as estrelas do céu, dá uma animada no irmão, né? Vamos lá, querido, vamos lá, fortalece aí, olha aí o que eu tenho para você, porque ele já vinha caminhando um tempo e nada. Um tempo e nada. E se você não separar um tempinho também para sair da sua tenda, sabe, para olhar para o lugar certo, você pode dizer glória a Deus? Olhar para o lugar certo, olhar para Deus, olhar para a palavra, lembrar que foi Ele mesmo que te prometeu, que aquele culto, aquela mensagem, aquela palavra, não foi coisa que você criou na sua cabeça. Aí você é renovado na fé, você é renovado nas forças para alcançar a promessa de Deus. Bom, queridos, eu li ontem um texto aqui, eu queria começar lendo ele, está lá em Atos. E hoje eu quero falar com vocês sobre o tempo da promessa. O tempo da promessa. Vamos repetir? O tempo da promessa. Atos 7. Atos 7. Vou te explicar aqui o momento do texto para ele poder fazer sentido e a gente também não correr o risco de tirar isso do contexto, né, para criar uma coisa da minha cabeça. Quero que você entenda o contexto, o que é que está acontecendo aqui nesse capítulo, nesse momento, e aí nós vamos usar uma expressão que está sendo pregada, uma frase, Atos 7, uma frase que ontem eu estava aqui na igreja, abri aqui a palavra, assim, sabe quando você, sem pretensão, você abre assim, deixa eu dar uma lida na Bíblia, né? E eu passando os olhos por esse texto, gente do céu, não sei explicar para vocês. Essa frase, o missionário fala muito isso, né? Salta aos olhos, né? Essa não saltou, essa, né, deu um duplo carpado assim na minha frente, umas piruetas e pá, entrou no meu coração. Essa palavra aqui é muito forte, pelo menos para mim. Minha oração no início dessa reunião é que o mesmo Espírito Santo que me pegou ontem aqui, pegue você aqui também. Porque eu tenho absoluta convicção que você precisa dessa palavra, você precisa de ouvir isso. Quero falar um pouquinho com você sobre o tempo da promessa. Aqui em Atos 7, nós estamos diante do primeiro mártir da igreja, Estevão. A história de Estevão, na verdade, começa no 6. E no capítulo 6, a princípio, ele é eleito para servir as mesas junto com a turma, para evitar umas murmurações que estavam tendo, as reclamações que estavam tendo na igreja primitiva, no que dizia respeito à distribuição de alimentos. Eu não sei se você conhece o texto. E aí, então, os apóstolos, para evitar de ficar tendo que abraçar tudo na igreja, eles disseram, isso não é bom, isso não é razoável, a gente não pode deixar o ministério da palavra
para servir as mesas. Não que uma coisa seja mais importante que a outra, mas isso tudo precisa ser muito bem compartilhado. E existem pessoas que são chamadas para esse ministério, e essa bênção não pode ser tirada dessas pessoas. Então eles oram e eles procuram pessoas cheias do Espírito Santo, de boa reputação, com um nome bacana, para poderem... Nome bacana não é um nome legal, é uma boa reputação, né? Cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Aos quais, diz o texto em Atos 6, constituamos sobre este importante negócio. Qual era o importante negócio? Servir à mesa. O que me mostra que na igreja e no ministério, para Deus, tudo é importante. É importante servir à mesa, é importante apertar a mão de alguém, é importante a limpeza, é importante tudo que é feito para Deus é muito importante. Então eles oraram, constituíram e levantaram alguns, tem a lista, entre eles, o que mais se destacou, ficou mais conhecido, foi, sem sombra de dúvida, Estevão. Talvez porque Estevão foi o primeiro a dar a vida pela causa, o primeiro mártir da igreja. Estevão era cheio do poder, cheio do Espírito Santo, o homem orava e milagres aconteciam. É difícil até você olhar para a vida dele e dizer, como é que você tem um homem desse para servir mesa? Para tomar conta da mesa, e era um homem muito usado por Deus. E ele, a turma do amendoim, eu chamo carinhosamente, né, os religiosos da época da turminha do amendoim, disputando com ele acerca de Bíblia, mas o homem começa um discurso no capítulo 6 e vai o 7 inteiro, e o que Estevão faz para mim, eu não vejo ninguém em toda a Bíblia fazer. Se você quiser entender a Bíblia inteira, numa mensagem, você tem que ler o 6 e o 7. E você vai ver, Estevão começa a pregar para eles. E Estevão dá um show de Bíblia. Um show. Ele começa a falar desde o início de Gênesis, começa a falar dos patriarcas, dos profetas, das promessas, do que foi cumprido, do que não foi cumprido, como aconteceu. Ele começa a citar ponto por ponto, até chegar em Jesus e até acusar os religiosos. E veio Jesus, vocês não aceitaram, crucificaram, resultado, mataram ele a pedrada. Nós conhecemos a história. E a frase que eu vou ler aqui agora diz respeito à pregação que ele está ministrando, amém? Está dando para entender? Então, ele tá no meio de um discurso, ele está no meio de uma mensagem, que é muito comprida. Como eu disse, ele resume a Bíblia nessa mensagem. E eu vou pegar emprestada essa mensagem, parte da mensagem que ele está pregando aqui, a partir do versículo 14. 7,14. 7,14. Diz assim... Ele está no meio de um discurso, ele está no meio de uma mensagem, no meio de uma pregação. E José mandou chamar Jacó, seu pai, toda a sua parentela, que era de 75 almas. Vamos nos lembrar do que parte que ele está na Bíblia. Bom, José foi para o Egito, vendido. Você lembra que José foi vendido para o Egito? Depois ele tem o resumo, né? Quando ele tem a interpretação do sonho do faraó, ele é engrandecido, ele se torna governador do Egito. Amém ou não amém? O que ele faz? Manda trazer a família dele, porque quando os irmãos vêm, ele se dá a conhecer, diz, eu sou José, vocês venderam para o Egito. E agora enrolou para o nosso lado, agora ele mata a gente. Disse, não. Para sustento da alma de vocês, Deus me trouxe para cá. Traga a família toda para cá, porque a partir de hoje eu vou sustentar a família de vocês. Como é que o povo de Deus foi parar no Egito? José. E depois de José, a família. E começaram com quantas pessoas? 75. Vocês estão entendendo a Bíblia? 75, família. Família robusta, né? 75. E depois o negócio cria uma proporção. Vamos continuar? Versículo 15. Aí o Jacó desceu ao Egito, morreu. Jacó era o pai de José, né, que depois Israel, vira o nome dele Israel. 16. E foram transportados para Siquém, depositados na sepultura de Abrão, comprara por cerca soma de dinheiro dos filhos de Amor, pai de Siquém. Aí vem o versículo 17. As referências estão à disposição para você no aplicativo da igreja. Tem um botãozinho lá chamado esboço. Aí o 17 diz assim, eu queria que você lesse esse texto comigo com muita calma, muita tranquilidade. Vamos comigo?
Aproximando-se, porém, o tempo da promessa de Deus, que Deus tinha feito a Abraão. O povo cresceu e se multiplicou no Egito. Você lembra disso? Viraram milhões de pessoas. Até que, versículo 18, se levantou outro rei que não conhecia José. Rei aqui é o faraó. E na hora que apareceu outro faraó que não conhecia José, e o que José tinha feito de bom para o Egito, porque José salvou o Egito, com aquele plano da quinta parte, salvando alimentos num tempo de crise. José salvou o Egito. Aí levantou outro rei que, eu sei lá quem é José, estou nem aí para o Zé. E quando é que isso aconteceu? Quando o tempo da promessa se aproximou. Eu li isso ontem, a ideia que me dá eu não estou aqui para criar doutrina nova não, mas presta atenção para você não entender errado. Está repreendido todo tipo de confusão. O texto diz, e o tempo da promessa, a promessa que Deus tinha feito se aproximou. Estava chegando o tempo da promessa. Glória a Deus. O que você pensa quando você escuta essa frase? Pastor, o tempo da promessa está chegando. Você fica feliz ou triste? Tem uns 2 ou 3 que ficam felizes, né? Você diz, olha só, o tempo da promessa está chegando, aleluia, glória a Deus. Interessante, eu leio esse texto, e o texto diz, o tempo da promessa estava se aproximando, e aparece um rei que não conhecia José, e piora. Você conhece a história? Piorou muito, mas muito. Piorou tanto que esse faraó, deixa ele assim, decidiu jogar crianças no rio. Vivas, pegava criança, nasceu menino, pegava, era ordem, jogava no rio para matar, porque havia uma promessa de que um libertador iria nascer naquele tempo. E em meio àquela tremenda angústia, é que nasce Moisés. O tempo da promessa chegou. E Moisés é o libertador do Antigo Testamento. Cristo é o do Novo. O Antigo Testamento é um espelho do que estava por vir, irmãos. Assim como Moisés foi usado, enviado para tirar o povo do Egito e levar à terra prometida, veio Jesus como nosso Senhor e libertador para nos tirar do mundo, das garras do faraó, Satanás, e nos levar para a nova Canaã, para a terra prometida. É um espelho. Moisés é um libertador do Antigo Testamento. Irmãos, interessante que o tempo da promessa se aproximava, o tempo fechou, e em um período de grande angústia, Moisés nasceu, e finalmente a promessa de libertação se cumpriu. Você pode dizer amém? Tá, eu não estou aqui agora para criar uma doutrina e dizer para você, querido, o tempo fechou, a promessa está chegando. O negócio está meio ruim para o seu lado, a promessa está chegando. Eu não posso fechar nesse raciocínio. Eu não posso afirmar isso com todas as leis, mas eu também não vou correr para o outro lado. Eu também não vou dizer para você, não, o tempo da promessa está chegando, quer dizer então que agora é só love, aleluia, glória a Deus, então agora esse é o sinal, tudo melhorou, que o tempo da promessa está chegando. Não. E nós vamos, ao longo da mensagem de hoje, com a ajuda do próprio Espírito Santo, tentar entender, então, o que é o tempo da promessa. Amém? Vamos comigo dar uma passeada na Bíblia, porque eu acredito que eu tenha pessoas aqui nessa manhã com promessa de Deus no coração. Eu tenho promessas no meu coração, algumas no meu coração. Às vezes eu confesso para vocês, eu olho para algumas e digo assim, eu devo estar entendido errado, não é possível, não é possível, não, isso aí não. E eu sou pastor. E eu fico pensando então, imagina aqueles que estão começando, engateando na fé, se eles não forem fortalecidos no Senhor, eles vão desistir das promessas de Deus. Eles, num tempo de angústia, um tempo que a coisa aperta, isso o quê? Aproximou o tempo da promessa, e agora a gente é escravo, agora a gente tem que amassar barro para fazer tijolo, e o tempo da promessa está próximo? Você está de brincadeira comigo? Isso não pode ser verdade, não faz sentido, não parece que a promessa está se aproximando, que o tempo do cumprimento do que Deus me prometeu está chegando. Não parece, humanamente falando, não havia evidências
de que o tempo da promessa estava se cumprindo. Você consegue entender o que eu estou falando? Eclesiastes 3 é um capítulo famosíssimo no que diz respeito a tempo. Eu acho que é um versículo que todo crente conhece, até de cor e salteado. Mas nós vamos dar uma olhada aí no telão e vamos ler esse versículo de Eclesiastes 3:1. O que diz Eclesiastes 3:1? Vamos juntos? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. As pessoas usam esse texto, e eu entendo, né? Eu penso que a minha missão hoje aqui ela é árdua, eu vou precisar da ajuda do Espírito Santo, porque quer você descambe para a direita ou para a esquerda, você erra. No Evangelho, irmãos, um perigosíssimo extremismo. A gente vive os problemas que vivem acerca da religião exatamente por causa do extremismo. E aí o Senhor disse para Josué, depois que o próprio Moisés morre, está aí a minha lei, a minha palavra, como eu ensinei, eu dei a Moisés, estou dando a ti, Josué, desta palavra, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Então, um crente sadio é um crente equilibrado, amém? Vamos de novo? Um crente sadio é um crente equilibrado. Então, nós vamos procurar um equilíbrio no assunto, tempo de Deus. Porque existe um tempo para a promessa nos alcançar? É evidente que sim. É evidente que sim, existe um tempo. Mas em nome desta frase, e a gente lê um versículo como esse, tudo tem um tempo determinado. Algumas pessoas entendem, e outras até ensinam, que se tudo tem um tempo para acontecer, olha para o pastor William, ó. Quando for para ser, será. Bonito, parece espiritual, mas você está rasgando a Bíblia no meio. Você pegou esse texto e foi para a direita demais, entendeu? E tem gente que pega o texto e vai para a esquerda demais. O tempo é agora, Deus, aqui, Deus, assina aqui. É quase que, sai daí do trono, eu estou sentando. É o outro extremo. Eu penso que a gente tem que pegar um pouquinho destas duas linhas. Existe um tempo determinado para tudo acontecer na vida da gente. Mas nós também precisamos entender que durante esta espera pelo tempo da promessa, há necessidade de uma participação nossa no projeto. Em João, no capítulo 2, a Bíblia nos traz o primeiro milagre que Jesus realizou. Vamos lembrar rapidinho o que acontece? Você lembra qual foi o primeiro milagre que Jesus fez? Transformou água em vinho. Foi num casamento em Caná da Galileia. Vamos dar uma lembrada? João, capítulo 2, versículo 1 diz assim, só um pedacinho. João 2, 1. Olha só. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Bodas é festa de casamento. Estava ali a mãe de Jesus. Como é que é o nome da mãe de Jesus? Maria, mulher de Deus demais, Maria. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus, Maria, lhe disse. O que Maria disse para Jesus? Não tem vinho. Eu sempre que leio esse texto, gosto de explicar para as pessoas que aqui eu não acredito que Maria queria só informar Jesus sobre a falta do vinho. Eu mesmo já fiz isso com Jesus. Eu já disse assim, Jesus, não tem mais dinheiro. O que eu quero dizer com isso? Não, eu só queria que o senhor soubesse. É isso? Claro que não. Está escondido aqui na frase, Senhor, faz alguma coisa aí, porque acabou alguma coisa na minha vida. É o que Maria quer. Maria chega para Jesus e diz, acabou aí o vinho. O que ela espera? Dá para o senhor fazer alguma coisa? Resolver o problema? Nós estamos com uma falta. Nós estamos com uma falta e nós estamos precisando de uma ajuda. Nós estamos precisando de alguma coisa. E aí então Jesus responde, alguns até entendem que Jesus foi grosso, bruto, mas Jesus diz, mulher, o que é que eu tenho contigo? Aí ele solta uma frase interessante. Ainda não é chegada a minha hora, o meu tempo. O meu tempo. Nós estamos estudando o tempo
da promessa, o tempo da ação divina. Então Maria diz: Senhor, estou com uma falta aqui na festa, está faltando. No caso deles era vinho, na sua vida pode ser respeito na casa, dinheiro, pode ser, por que não? Está faltando, pastor, lá em casa está faltando amor, meu casamento está faltando consideração, não sei. Aí você vai diante do Senhor, está faltando isso, aí você ouve, tudo tem um tempo, não é chegado o meu tempo ainda. A ideia que dá é, poxa, vou ter que esperar então chegar o tempo. Mas o que é que Maria faz? No versículo seguinte, olha como que essa mulher de Deus, irmão, olha como essa mulher de Deus, alinhada com o Espírito Santo, ela vira por servos. Isso não foi o ano que vem, não passou 2 meses, não foi no outro dia. Imediatamente, estão conversando, filho, acabou o vinho. Não chegou meu tempo. Ó, está vendo aquele cidadão ali, Jesus? A partir de hoje, de agora, Ele que manda aqui, hein? Vocês façam tudo que Ele disser, tudo que Ele mandar. Chegou o tempo. Jesus faz um milagre. Entendeu? Não tem problema, a gente vai de novo. Jesus, Senhor, acabou o vinho. Mulher, o que eu tenho contigo? Não chegou a minha hora, o meu tempo. Maria, ó Maria, ó, servos, tudo que aquele homem mandar, disser, vocês vão fazer. Aí Jesus, então joga água aqui, põe nas costas, leva lá. O que aconteceu? Você percebe que essa questão do tempo de Deus está mais ligada a um comportamento nosso do que relógio? Do que calendário? Porque quando a gente escuta, tem que esperar, o que você faz? Tá bom, vou para casa então. Quem sabe, né? Semana que vem. Quem sabe o mês que vem. Quem sabe o ano que vem, o Senhor acorda no céu e diz: estou com vontade de abençoar a Dona Maria. Essa é a ideia que às vezes nós temos dentro de nós, quando ouvimos a expressão, o tempo de Deus, tem que esperar o tempo de Deus, ou o tempo da promessa. Existe um tempo para o Senhor agir? Existe. Mas quando eu olho para esse tipo de texto, eu não estou dizendo que é você que faz a coisa acontecer. Não vá para o outro lado do extremo. Eu estou dizendo que existe um tempo de promessa, mas esse tempo de promessa está vinculado, eu não tenho dúvida, a um comportamento que Deus espera que você tenha na espera. Vocês estão me olhando estranho? Hebreus 10, vamos lá, Hebreus 10. Vamos provar a teoria, vamos para a palavra. Eu vi que tem gente que bugou, né? Você sabe o que é bugar? Ficou olhando assim, bugou. Travou, é o celular que não abre mais, o computador bugou. Hebreus 10, 35. Vamos lá, lindo esse texto, lindo demais esse versículo. Hebreus 10, 35. Vou ler primeiro na Almeida Revista e Corrigida, é a versão que normalmente eu uso aqui na igreja, a minha Bíblia. Diz assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança. Diga amém. Muito bem. Que tem grande e avultado galardão. Vamos com calma. O que é galardão? Recompensa. O que está escrito nessa primeira frase? Não rejeite a confiança. Traduzindo, continue confiando. Confiar vale a pena. Por quê? Ele explica por quê. Porque toda pessoa que confia será recompensada. Galardão é recompensa. Sua confiança em Deus é que traz a recompensa de Deus para a sua vida. Já é de cara a introdução do texto. Amém? E aí, o que ele diz agora? Estamos falando do tempo de Deus. Olha só. Porque necessitais de paciência. Aí você vira para mim: pastor, mas mais ainda? É você principalmente. Você já perdeu a sua. Você vê que não é um desejo, eu queria tanto. Será que... Não, a palavra que a Bíblia usa é necessitais. Se o assunto é tempo de promessa, você quer alcançar algo de Deus para a sua vida, você necessita
de paciência. Obviamente, a gente vai ver que essa palavra, em alguns textos, ela aparece como persistência, perseverança. Mas a gente já vai chegar lá. E o texto segue dizendo, necessitais de paciência. Para quê? Ele explica, está tudo aqui. Para que depois é tempo, é espera. Depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então tem uma promessa. Ela precisa ser alcançada. A minha confiança me trará galardão, recompensa. Confiar em Deus traz recompensa. Mas há algo que Deus espera que eu faça durante a espera para alcançar a promessa. Então, esperar de tudo não é uma atitude passiva, não é uma atitude de inatividade. Como às vezes a gente acha, tem que esperar. Aí... Não, você tem que traduzir isso diferente na Bíblia. Existe uma maneira certa de esperar na Bíblia. Vocês entendem? Vamos ler o mesmo texto na NVI, a Nova Versão Internacional. Mesmo texto. Vamos dar uma olhada? Olha o versículo 35 de novo. Hebreus 10, 31. Mesmo texto. NVI. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Oh, glória! Ela será ricamente recompensada. Confiança, a sua confiança será recompensada. Glória a Deus. Agora ele continua. Vocês precisam perseverar. Aqui, ao invés da palavra paciência, o texto usa a palavra perseverança, persistência. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, receba o que Ele prometeu. Então, existe um gap, existe um espaço entre a promessa que Deus faz e o cumprimento da promessa. As pessoas leem a Bíblia e pensam, pastor, então, até lá eu tenho que esperar em Deus? Tem. O salmista Davi diz, esperei com paciência no Senhor. Então, as pessoas, quando escutam isso, elas pensam, elas vão para um lado extremo. Não há nada que eu possa fazer enquanto eu espero. Errado. E tem gente que não quer esperar, eu quero agora, eu vou fazer. Também está errado. Existe, durante a espera, um comportamento que Deus deseja, que Deus até torce para que você tenha, para que eu tenha. Um comportamento que, inclusive, na minha opinião, pode até abreviar o processo de espera. Como pode atrasar. Claro que tem prova na Bíblia. O povo que Deus tirou do Egito não tinha uma promessa? A promessa da terra prometida? Então, eles não tiveram que passar pelo deserto? E não é uma espera, Deus prometeu, e agora nós estamos caminhando para a terra prometida. Agora eles estão esperando, caminhando para lá, esperando a promessa. Como você espera, pode abreviar o tempo, 40 dias, você está lá, ou pode retardar o tempo, 40 anos, dando voltas, porque reclamavam, murmuravam, não conseguiam agir em gratidão durante o tempo da espera. Vocês estão compreendendo? Perceba que o nosso comportamento ele pode abreviar ou ele pode atrasar. O problema não são os desertos, é a maneira como você encara, a maneira como você lidar com os desertos. Jesus passou por um. Mas quando o diabo veio tentar, ele está escrito, houve um momento, passou por isso, mas aí veio os anjos e o serviram, que ele não fez nada que pudesse atrasar o cumprimento daquilo que o Pai tinha para ele. Vocês conseguem compreender? Quem está entendendo, diga amém. 2 Crônicas 20, vamos para um exemplo prático. E eu vou tentar resumir esse texto aqui para a gente orar essa palavra. 2 Crônicas, capítulo 20, como o texto, a história, ela é conhecida, eu até relutei com Deus sobre esse texto, por ele já ser conhecido. Disse, Senhor, puxa vida, vamos ler outro, né? Não, esse texto aqui mesmo. Então, tá bom. 2 Crônicas 20, verso 1, só vou dar uma lembrada no versículo 1, e a gente vai pular bastante coisa aqui para resumir. O verso 1 diz assim, escute isso.
Sucedeu que depois disso, os filhos de Amon, os filhos de Moabe, e outros amonitas vieram a peleja contra Josafá. Josafá é o rei, Josafá é o homem de Deus. Os filhos de Amon, os filhos de Moabe, até já expliquei para você que é fruto daquela relação da esposa. A esposa do Ló morreu, né? Ela virou para trás, estátua de sal, mas aí ficaram o Ló e as duas filhas. E as duas filhas se embriagaram o pai e deitaram com o próprio pai, vê se pode, ficaram grávidas do próprio pai. Cada uma delas teve um menino, o nome de um Amon, o nome do outro Moabe, e daqui surgiu essa turma que agora está dando dor de cabeça para o povo de Deus. Eles são os inimigos, e Josafá é um homem de Deus. Então a notícia vem, Josafá busca a Deus, Josafá ora, Josafá se consagra, faz um jejum, depois você lê direitinho a história, ele ora, ele coloca diante de Deus, e a oração termina no 12. Vamos ler o 12, para a gente resumir. Ele está falando com Deus, ele está ameaçado, ele não sabe o que fazer, ele termina a oração no 12. O 12 diz assim: Ah, Deus nosso, porventura não julgarás, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, vamos comigo o finalzinho? Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Esse é o amém da oração desse homem de Deus. Esse Senhor, o negócio está feio, eu não faço ideia de como é que eu vou resolver isso aqui, mas os meus olhos estão postos em ti. Aleluia, esse é o amém dele. E na hora que ele termina a oração, pula para o versículo 14. Então, veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel. 15. E Jaziel disse: Dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz. Quem vai falar aqui agora? O Senhor. O Senhor vai trazer uma palavra. O Senhor vai trazer uma promessa. Quero que você escute agora, entendendo dentro da mensagem. Nós estamos aprendendo sobre um tempo de promessa. O que Deus vai trazer agora é uma promessa para o rei Josafá. Você quer ver qual é a promessa? Vamos lá. Não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja, a briga, a guerra não é vossa, senão de Deus. Diga glória a Deus. Bonita. 16. Espera aí. Se eu não tenho que lutar e a peleja é de Deus, eu vou ficar em casa assistindo Netflix. Não pode? Não, porque é algo que mesmo o Senhor, em um tempo de espera, ainda que a luta não seja sua, algo que o Senhor realmente deseja de mim e de você nesse tempo. O que o Senhor diz agora? Amanhã descereis contra eles. Estranho, né? Mas, Senhor, não é o Senhor que vai lutar? Mas amanhã eu quero que vocês saiam ao encontro deles. E eles que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Aí ele repete no 17. Nessa peleja, nessa guerra, não tereis que pelejar, não tereis que guerrear. Olha, o que a gente faz então? Parai. Fala sério, irmãos. Não tem hora que é difícil parar? Depende muito, repito, depende muito de que tipo de pessoa é você. Depende muito. Tem gente que você fala assim, parai. Eu falo assim, amém. Tudo, pastor, isso foi de Deus. Está 1 ano parado já. Ele está assim, eu quero é parar mesmo, pastor. Tem gente que está muito bem com essa palavra. Tem gente que diz, não dá, pastor, eu preciso fazer alguma coisa. Eu sou dessa turma, entende? Eu sou dessa turma. Como assim parar? Tanta coisa a fazer. Tanta coisa para resolver. Eu não posso parar. Aí ele diz, para. Aí, mais difícil. O que ele diz agora? Parai. Tem outra versão que diz assim, estai quietos. Aqui diz, estai em pé e vede a salvação do Senhor. A promessa se cumprir. Aquilo que eu estou prometendo a vocês te alcançar. Vamos dar uma lida nesse versículo 17, a partir do 16 na NVI. 16 e 17 só na NVI, vamos dar uma olhada? Como é que diz aí, gente? Amanhã desçam contra eles.
Eis que virão pela subida de Ziz, vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. 17. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Não é uma boa notícia? Não vou precisar lutar. O que eu preciso fazer? Eu gosto dessa expressão. Tomem suas posições, permaneçam firmes, e vocês vão ver a promessa se cumprir. São duas direções de Deus para a espera. Tem muita coisa que você não vai conseguir resolver, tem muita coisa que Deus que vai fazer, Deus é que tem que fazer. Mas a questão é, há alguma coisa, pastor, durante a espera, que o Senhor espera, deseja de mim? Eu penso que sim. Segundo esse texto, duas coisas eu quero destacar. Primeira, tome a sua posição. Você vê que se você falar assim para o exército, amanhã nós não vamos precisar lutar, o exército vai entender, mas eu quero que vocês tomem as suas posições. O que isso significa? Não vai dar para ficar em casa, na rede, tomando água de coco na praia, não vai dar. Você vai ter que se preparar como se fosse lutar, e você vai tomar posição. O soldado, pá, a lança, a espada, o escudo, mas nós não vamos lutar, mas Deus me quer que eu assuma a minha posição, o meu lugar. Todos nós, seres humanos, temos posição social para cumprir. Aqui agora eu estou de pastor. Fala amém. Estou de pastor. Aí na hora que eu termino o culto e vou para casa, daqui a pouco eu vou para casa, eu vou de marido. É porque eu não posso ir de pastor. Se eu chegar em pastor, eu falar com a Camila, obreira, pega o envelope. Não dá, não vai acabar meu casamento. Eu tenho que ir de marido para falar com ela. Aí de tarde eu vou brincar com os meus 2 meninos que eu tenho. Eu tenho que ir de pai. É a minha posição, pai. Eu tenho que ir de pai. Eles não são obreiros meus, eles são os meus filhos. O que o Senhor está dizendo? Assuma o seu lugar. Você está tendo um problema, uma guerra na sua casa, é casamento? Seja marido, você precisa ser esposa, seja pai. Hoje, com o advento das mídias sociais, a gente tem que tomar muito cuidado, porque eles têm roubado a nossa posição. Deixa eu te fazer um pedido, irmão. O dia que você estiver na igreja, você agora é membro. Então, agora não é hora de você viajar, navegar na internet, postar foto no Facebook, que legal, no Instagram. Agora você está na posição de membro, você está ouvindo a mensagem, você está recebendo uma palavra. Ocupa a sua posição. Toma o seu lugar. Tudo tem um tempo determinado, certo? Tempo de palavra a palavra. Tempo de adorar, é tempo de adorar. Tempo de orar, é tempo de orar. Tempo de orar. Agora é hora de nós orar. Rapaz, me deu aqui, pastor, uma vontade de passear no estacionamento. Marra esse demônio. Se eu vou assumir minha posição, o meu tempo é esse, agora eu estou nesse lugar. Porque você vai ser abençoado no lugar, na posição. Você entende isso? Eu sei que pode parecer, meu Deus, que coisa mais grossa. Querido, nós perdemos a bênção por não estarmos no lugar que Deus mandou a gente estar. Você não tem que ficar ali para sempre. Você está numa guerra. E o Senhor só falou para eles, olha, você não precisa nem lutar. O que eu espero de você? É que você esteja no lugar que eu quero que você esteja. Só isso. Dá para você assumir o posto, dá para você assumir a sua posição, dá para você assumir o seu chamado, dá para você fazer o que eu chamei você para fazer. Só isso que eu quero que você faça. É pedir muito para alguns, é. Não, eu quero vencer fazendo o que me der na minha... Não vai dar, querido. Existe uma maneira certa de esperar pela promessa de Deus. Ele diz, nessa peleja você não tem que lutar, você tem que tomar a sua posição. Glória a Deus. Diga, eu preciso assumir a minha posição. E aí ele diz mais uma coisa, assumiu a posição, e agora? Fique firme.
Porque vai ter hora que vai dar vontade de você largar esse negócio, irmão. Vai ter hora que você vai falar assim, que esse negócio de marido está dando uma dor de cabeça, esse negócio de esposo, esse negócio de pai não está dando certo, esse negócio de chefe, de patrão aqui, uma vontade de sumir, largar tudo, fechar essa empresa. Vai ter hora que vai dar uma vontade de você chutar o balde. E ele está dizendo assim, olha, sumiu a sua posição, você vai precisar de força no Senhor para ficar firme, 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 firme. Deus, eu sou casado, Senhor, firme, Deus, eu sou pai, esses meninos têm que virar alguma coisa, não é possível. Meu Deus, você tem que ficar firme, firme, até que a promessa te alcance. Ele nunca falhou com ninguém. Se falhar com você, a gente vai ter que escrever na última página, mas com a dona Joaquina foi diferente. Nós não vamos fazer isso. Não há história de alguém que tenha confiado no Senhor, tenha assumido posição, tenha permanecido firme e não tenha experimentado da recompensa da sua confiança. Se você tem promessa no seu coração, quer dizer a você, o tempo da promessa está chegando. Você pode contribuir. Como é que eu contribuo, pastor? Assuma o seu lugar. E, por favor, fique firme. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Vamos aplaudir o Senhor, Ele merece. Eu creio.